Sejam bem-vindos! Nossa aula está começando, galerinha. Prontos para começar a movimentar essas ondas digitais aqui do canal Educação? Nós estamos prontos, né? Aqui o nosso DJ Júnior nos teclados e a professora Lauriana movimentando aqui a nossa aula, tá certo? Claro que sempre com a presença e a participação de vocês, que é fundamental na nossa aula. Turma, sejam todos bem-vindos. Galera, hoje nós vamos falar sobre a prevenção da obesidade, certo? Talvez vocês estejam aí, a professora gosta de falar desse tema, né? Na verdade, turma, nós gostamos mesmo de incentivar vocês a cuidar da saúde, a ter qualidade de vida. E como é que a gente pode fazer isso? Incentivando boas práticas, tentando fazer com que vocês entendam que a partir de uma escolha favorável, você vai viver melhor, tá certo? Então, hoje também nós vamos comemorar um dia especial. Que dia é esse, professora? Dia 11 de outubro, nós trabalhamos, né, em cima do Dia Nacional da Prevenção da Obesidade, tá? E para nós, educadores físicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, né, médicos, é um dia muito importante porque nós sabemos que a maioria da população tem sobrepeso, tem maus hábitos ou estão obesos, né? Então, infelizmente, são dados alarmantes, mas felizmente nós temos tempo hábil para trabalhar, né? Para fazer algo ainda a tempo, para dar qualidade de vida, para melhorar a situação dessas pessoas e, quem sabe, né? Já incentivar essas boas práticas desde o período da infância, para que minimize ainda essas condições em fases mais adultas, né? Adultas, tá bom, turma? Então, dia 11 de outubro, o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. E aí, turma, como vocês bem sabem, a gente já falou sobre o que é a obesidade. A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. Dentre os fatores que causam a obesidade estão os nutricionais. São os mais comuns, turma? São os mais comuns, são daqueles que a gente costuma dizer logo, é gordinho porque come muito, é obeso porque come mal, é obeso porque gosta disso ou daquilo, né? São um dos fatores em que mais se relaciona a obesidade. Porém, não é o único. E é importante ser ressaltado outros fatores importantes também que a gente precisa lembrar. Os fatores fisiológicos, genéticos, psiquiátricos, psicológicos, comportamentais e ambientais. Vejam só, são muitos fatores, turma. Então, o metabolismo da gente, né? A situação em que a gente vive, o estado em que estamos nos encontrando, o estresse que está despertando em nós gatilhos para comer mais, ou alguma medicação, algum transtorno, alguma situação que venha a desencadear esse sofrimento e esse mal-estar, ativando aí, né, esse comportamento de se alimentar mais. Então, é importante que você evite o estresse, durma o suficiente, tá bom? O nosso corpo ele precisa de descanso, precisa relaxar. Então, dormir é importante. Parar de comer fast food. Professora, eu não vou mais poder comer de jeito nenhum besteira, né? A gente fala besteira porque acaba se associando aí, né? O hambúrguer, a pizza, a batata frita, o refrigerante, a fast food, né? Não necessariamente você vai deixar de comer. Quando você sentir vontade, exceto todos os dias, então você vai poder sim. Escolha um dia favorável que você esteja com vontade de comer e os outros dias entre em equilíbrio, comendo, né, mais saudável. Então, é você ter um equilíbrio na alimentação.
fazer exercícios físicos. Professora, todo dia eu preciso treinar? Todo dia eu preciso fazer musculação? Não necessariamente todos os dias você precisa treino de força, mas todos os dias é interessante que você faça no mínimo 30 minutos de atividade física, seja caminhada, seja ciclismo, seja pilates, seja dança, tá? Todas essas modalidades elas vão contribuir para você melhorar. Comer mais frutas e vegetais, são no mínimo 3 frutas por dia. Quais frutas você comeu hoje? E aí, turma? Quais foram as frutas que você comeu hoje? Não vale contar com pão. Pão não é fruta. E aí, dá para vocês lembrarem? Olha, será que ainda dá tempo? Lembra aí, né? Comer uma banana, comer uma laranja, comer uma fatia de mamão, comer uma manga, né? Todas essas frutas, uma goiaba, são interessantes para que você possa estar fazendo essa diversificação aí no seu dia de fácil acesso, né? Uva, né? Livre-se dos vícios, tá? Tem até uns memezinhos que a gente fica brincando, falando que para quem bebe bebida alcoólica, ou tomar cerveja ou tomar uísque, qual que é melhor? Nenhum dos dois, né? Todos os dois fazem mal, todos os dois vão trazer vícios, né? E lhe aprisionar de alguma forma. Mas, turma, o ideal é que você comece a se livrar dessas bebidas alcoólicas para você não sofrer nem de distúrbios, né, de obesidade, como também de nenhum tipo de transtorno. Beber bastante água, vocês não são cactos, vocês precisam de hidratação. Façam aí como o nosso diretor top master das galáxias, né? Beba água. De manhã para meio-dia ele já tem bebido. Cadê tua garrafa, Júnior? Só porque agora tu tá carioca. Carioca nem se lembra de beber. E assistam menos TV, turma. Descanse mais, né? Isso é muito bom, isso é muito interessante também. Tá bom? Sim, lá tá frio ou tá quente? Foi? Rapaz, mas foi bom então. O Rio de Janeiro é quente. Quando é quente de verdade. Pois estava ótimo, Júnior. Rapaz, eu preciso de umas férias no RJ também. Acho que eu vou me casar de novo com meu marido de novo para poder ir lá de novo. Eu fui lá, eu tava gestante de 5 meses. Olha, menina, já vai fazer 8 anos. Júnior, faz tempo. Olha, e falando em obesidade, né? Aproveitar aqui a deixa. E lembrar que o Rio de Janeiro é uma cidade em que muitas pessoas praticam atividade física. E o pessoal, eles saem prontos para praticar atividade física. Você sempre vê lá alguém passeando, correndo, andando de bicicleta, de patins, né? Isso é muito interessante. Apesar de que lá também eles fumam muito, isso não é muito bom. Quando você não fuma, você acaba sendo fumante passivo, porque tem sempre alguém fumando, né? Mas eles também praticam muito esporte no mar, meu Deus. Futevôlei, né? Eles fazem muito na areia. Meu Deus, Júnior, com prancha. Meu Deus. O surf, né? Sempre tem alguém lá também, nado, surf. É muito legal lá, como eles praticam esporte demais, demais. Foram no Pão de Açúcar? Ah, é. Valeu, valeu. O Cristo é mais top ainda. Pão de açúcar dá medo. Então, a obesidade, como eu falei para vocês, é uma doença crônica que se caracteriza principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, turma. E acaba tendo esse desequilíbrio quando você ingere mais calorias e gasta pouca energia. Então, se você come muito e não faz atividade, você acumula, e acumula, e acumula, e acumula, e acumula. Quando de repente você vai ver,
você está acima do peso. Agora, se você tem um equilíbrio entre a quantidade de energias, calorias ingeridas, com aquela caloria que você gastou com a sua atividade física, com as suas atividades do dia a dia, com a sua rotina, então você vai ter um equilíbrio. Da mesma forma, você ingeriu calorias e você gastou mais do que aquelas calorias que você ingeriu, você vai ter um déficit calórico e com isso você vai conseguir emagrecer, tá bom, turma? Então, tudo tem um porquê e um para quê. Beleza? Visto isso e isso visto, a gente pode associar a obesidade, que é uma doença crônica, que pode causar diabetes mellitus tipo 2, que é um tipo de doença associada aos maus hábitos, como também a doenças cardiovasculares, a hipertensão, por exemplo, e também há vários tipos de câncer, tá? E aí, turma, é sempre importante lembrar que o diabetes, as doenças cardiovasculares e câncer, elas acabam sendo mais incidentes em pessoas obesas, tá? E vale para qualquer idade. Adolescentes, jovens obesos, eles podem ser hipertensos, eles podem ter diabetes mellitus e eles podem desenvolver câncer. Então, é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de tecido adiposo que pode prejudicar a saúde e aumentar a mortalidade. E aqui eu pontuei para vocês, né, algumas situações que são corriqueiras e que a gente precisa ficar atento desde muito cedo para que a gente possa ajudar, né, as pessoas que a gente ama a não desenvolverem obesidade. Não só ocorre maior risco de obesidade quando se tem ambos os pais obesos, como o grau de obesidade parece ser mais severo, gente. Então, pai, deixa eu aproveitar aqui. Pai obeso, mãe obesa, vô e avó. Avô e avó. A ajuda dos auxiliares para escrever, viu? Avô e avó obesos, maternos, né? Então, turma, se os avós são obesos, o pai e a mãe são obesos, os filhos vão ter grau de obesidade ainda mais severo, ainda mais forte, né? Pode ser que seja um grau de obesidade ainda maior, justamente pelo acúmulo da genética que foi dada a esses filhos. Então, o nível de atenção ainda aumenta. Ocorre também aumento do risco de persistência da obesidade na vida adulta e da gravidade da doença. Turma, provavelmente você já tem visto ou ouvido falar ou acompanhado alguma família que a criança ela era obesa. Na juventude, ela continuou obesa. Na fase adulta, ela se manteve obesa. Então, esse risco, né, de persistir a obesidade, ele continua. Né? Eu conheço uma amiga que ela estava obesa na infância, permaneceu obesa na fase da adolescência, até que emagreceu um pouco, mas acabou cedendo, continuou obesa, engravidou, pariu, né, teve a bebezinha, continuou obesa e hoje continua em obesidade mórbida, né? Então, infelizmente, é uma doença crônica. Juntos, esses achados fornecem um mau prognóstico para crianças e adolescentes obesos. Além da obesidade em si, ainda existem vários achados negativos para a saúde de quem é obeso, né? Dentre eles, a gente vai já pontuar aqui alguns. E são necessários esforços extras para o tratamento da obesidade o mais precocemente possível. Quanto mais cedo nós tivermos a atenção voltada para o tratamento da obesidade e acompanhar de perto essa família, melhor o resultado será
a um nível mais longo, né? E são causas da obesidade: a alimentação inadequada ou excessiva, a falta de atividade física e fatores genéticos. Normalmente são os fatores em que mais são associados. Ah, é porque come muito. Ah, é porque é sedentário e não pratica atividade física, nunca faz nada. Ou então é porque o pai e a mãe é obeso, né? São obesos, então ele vai ser obeso também. Normalmente são associados a essas causas. E quando não tem essas causas? E quando não é isso? Não, mas pratica atividade física. Não, mas ele se alimenta bem, né? É equilibrada a dieta. Ou então não tem genética, não. A família não tem nenhum obeso. Então, turma, pode acontecer. E nesse caso, podemos ver a interferência de fatores psicológicos, poucas horas de sono e até mesmo por conta de medicamentos, né? Então, isso pode interferir com certeza, além dos fatores de modernização que vão deixando a vida da pessoa mais fácil, né? Com o ambiente obesogênico. O que é o ambiente obesogênico, gente? O ambiente obesogênico é relacionado à tecnificação do trabalho, do transporte, do lar, da comunicação e do lazer. Então, turma, aqui a gente tem a redução do esforço no trabalho doméstico, com facilidades dentro da nossa casa, tipo micro-ondas, a máquina de lavar, não é verdade? O fogão, o forno. Antigamente, para a gente assar um bolo, era um Deus nos acuda. Para a gente não, que eu não cheguei a isso. Eu sou jovem. Mas a minha mãe, a minha avó, elas tinham o forno a lenha, né? Para poder assar o bolo. Juntava o bolo da rua todinha para poder esquentar lá o forno, acender, né, o forno, colocar lá a madeira lá dentro para esquentar e depois assar o bolo de todo mundo lá dentro, né? Então, dava um trabalhozinho. Então, hoje as coisas estão muito mais fáceis. Até para bater o bolo, antigamente você batia os ovos e precisava misturar a massa. Hoje tem lá a batedeira, né, que você bota, quando se espanta o bolo já está assado. O negócio é ligeiro. A máquina de pão é muito rápida também, né, para quem tem. Não precisa mais nem na padaria. Gente, o negócio é sério. Meio de transporte. Antigamente a gente andava muito de bicicleta, né? Quem tinha bicicleta, olha, era muito bom. Nossa, a bicicleta era alto nível. Hoje em dia, todo mundo tem sua moto, você tem seu carro, então gasta menos energia ainda, né? Menos caloria ainda, porque na bicicleta ainda tem que botar a sua força. Ainda ganha uma resistência. E as atividades ocupacionais que precisam de menos esforço, por exemplo, utilização de computadores que arquivam as coisas mais fáceis, o uso de equipamentos que dão facilidade, dão mais conforto, dão mais segurança, além das próprias atividades de lazer, que antigamente todo mundo queria jogar bola, empinar pipa, correr na rua. Hoje em dia, você movimenta a pontinha dos dedinhos e os olhos, né? Usando a televisão, jogando em videogames. E aí, para a gente fazer o diagnóstico dessa obesidade, a gente precisa calcular o IMC. O IMC que é calculado pelo peso dividido pela altura ao quadrado. Nesse caso, turma, é um dado atual. Atualizadíssimo. Então, hoje eu me pesei. Qual peso? Aí a gente coloca. Hoje eu estou com altura, é claro que a minha altura, né, é a mesma desde que eu me entendo por gente, mas, tô brincando, é brincadeira, deu para crescer alguns centímetros. Então, turma, dessa forma a gente vai poder acompanhar melhor o diagnóstico do IMC. Lembrar vocês que esse cálculo do IMC, ele pode se manter o mesmo por muito tempo. Porém, não necessariamente ele pode se manter, ele pode oscilar. Se você emagrece, o cálculo do IMC diminui. Se você
engorda, o cálculo do IMC aumenta. E aí a gente vai graduando. De acordo com o resultado, você pode ficar abaixo do peso, com o peso normal, com sobrepeso, com obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Sendo assim, nós também temos alguns sinais e sintomas que a gente pode perceber à medida que vamos engordando, né? Talvez você já tenha percebido as roupas apertadas ou folgadas, o aumento de peso na balança ou não, né? O excesso de gordura e circunferência da cintura elevada. A primeira coisa que acontece é a roupa ficar apertada, né? Tem uma roupa lá que você sempre... Não, hoje tá normal não, né? Porque essa roupa que sempre tá folgadinha e hoje tá apertada, aumento do peso, tá bom? Também se observa a apneia do sono. A apneia do sono, que é um quadro muito importante de ser observado e avaliado, já que a apneia faz com que você fique sem respiração enquanto dorme. Então, é um risco muito grande, né, de mal súbito. Dificuldade para movimentar-se, o cansaço frequente e distúrbios no ciclo menstrual nas mulheres. Ressaltando, turma, outros problemas relacionados às doenças de obesidade. Por exemplo, problemas ortopédicos, a diabetes, como a gente falou, a aterosclerose, que é o entupimento dos nossos vasos, gente, justamente por conta das gorduras saturadas, né, que vão entupindo aí, as dislipidemias, causada pelo aumento de colesterol, por exemplo, problemas respiratórios, problemas psicológicos, problemas de pele e hipertensão arterial, além de problemas ortopédicos que também causam uma gravidade séria para essas pessoas que têm obesidade, certo? Chegando aqui, eu vou deixar vocês perguntarem, vou deixar vocês respirarem, vou deixar vocês analisarem, copiarem e daqui a 2 minutinhos eu estou de volta para a gente continuar esse assunto aí, né? Vocês viram que a gente fala bastante, ensina muito, mas falar de obesidade é ensinar, né, turma? Ensinar a viver melhor e a trazer qualidade de vida. Portanto, em 2 minutinhos eu volto. Até já!
Muito bem, turma. Copiados, eu vou mostrar para vocês agora, né? Na imagem real, casos de obesidade, né? Que temos na internet. Esse caso, turma, é de uma jovem, tá? Que vocês veem, ela chegou a 300 quilos, essa jovem, né? Vejam só o grau de obesidade, o grau de situação severa, né? Que essa jovem se chegou, né? Ao ponto de estar com todos os vasos comprometidos, a pele, o aumento do volume, né? As pessoas que têm obesidade mórbida, elas têm grande dificuldade de locomoção, então não é fácil de jeito nenhum. A gente consegue ver aí na internet, ver histórias de jovens, de pessoas adultas com um grau severo de obesidade, em que elas ficam suscetíveis à ajuda das outras pessoas até para beber água, né? É uma situação muito triste, debilitante, é uma doença, né? Uma doença séria, grave, que infelizmente faz com que essas pessoas se tornem incapazes. Aqui, turma, é o caso de um rapaz, né? De um jovem também, que vocês veem aí o grau de debilidade, de dificuldade de locomoção. Normalmente essas pessoas passam o dia dentro do quarto, né? Elas assistem, elas dormem, elas comem, porque não dá para se locomover, dói as articulações, machuca, né? As dores são crônicas também, a dificuldade de respirar, a dificuldade de falar, os órgãos vitais aí extremamente pressionados pelo volume corporal e o peso, né, a gordura que envolve esses órgãos. Então, vocês percebem aí como há essa grande dificuldade da movimentação dos órgãos também dentro do corpo. E aqui, uma criança, né, gente? Olha só, tem muitos casos de crianças obesas e que realmente dificulta todo o desenvolvimento, né? Tanto psicológico, afetivo, emocional, cognitivo e o motor, com certeza também, né? Acaba sendo afetado justamente pelo fato de debilitar, né? De dificultar, de fazer com que essa criança possa viver normalmente, fazer atividades normais. E sem falar, né, turma, em casos de obesidade assim, ou até menos já causam diversos transtornos para conseguir comprar uma roupa, para conseguir viajar de ônibus, viajar de avião, para conseguir passear, tudo, né? Tudo é dificuldade. Para calçar um sapato, uma sandália adequada, o pezinho, né, de uma criança obesa, ele é mais fofinho, ele é mais redondo. Muitas vezes perde o côncavo do pé, né? Essa criança ela acaba ficando com o pé reto, o pé chato que a gente fala. Então, isso também causa dor, porque há um contato direto do pé e acaba machucando as articulações. Então, afeta de diversas formas, né? E aqui eu coloquei para vocês algumas das principais comorbidades que podem estar afetando jovens, crianças, adultos em caso de obesidade. A apneia do sono, como a gente falou ali, o derrame cerebral, né, turma, causado pelo AVC, a arteriotrombose, como a gente falou, o caso de entupimento, né, de vasos, com gordura, placas de gordura, o caso da hipertensão arterial, né, que é o aumento da tensão no coração, o infarto do miocárdio, o infarto do coração, as varizes, a gota, turma, que é causada por dores, né, nos membros inferiores por conta da compressão, por conta do aumento do volume do corpo, a osteoartrose, a diabetes e o cálculo biliar, né? Provavelmente vocês já ouviram falar várias pessoas, inclusive o Whindersson Nunes, que
recentemente acima do peso, ele descobriu que estava com nódulos, né, de gordura, com gordura no fígado. E muitas pessoas têm, muitas pessoas não tratam, muitas pessoas acabam ficando ainda mais vulneráveis com a sua saúde por conta disso, mas também poucas pessoas descobrem e vão em busca de um tratamento devido, né? Que é se alimentar bem, praticar atividade física e descanso, né? Na ordem correta, né? Na quantidade ideal. Beleza, turma? Pronto? E aqui as consequências da obesidade para crianças e adolescentes. Eu vou deixar vocês aí em 2 minutinhos anotarem essas comorbidades associadas à obesidade adulta e já já eu volto para a gente fazer uma análise seguindo as comorbidades associadas às crianças, tá certo? Na fase infantil. E aí a gente pode comentar um pouco também sobre essas diferenças ou as semelhanças, tá certo? 2 minutinhos enquanto vocês copiam aí e fazem as perguntinhas de vocês e já já a gente volta. Beleza, turma? Então, né? Sabendo aí que vocês acompanharam, anotaram, fizeram aí os registros de vocês com relação à diabetes, com relação à hipertensão, com relação aos problemas relacionados às dores, né? Nas articulações.
a gente vai avançar e eu vou mostrar para vocês algumas consequências também relacionadas à obesidade para crianças e adolescentes. E se vocês já acharam ali na fase adulta esses problemas, né, agressivos que acabam tornando, né, e dificultando a saúde e a qualidade de vida, imagine vocês na adolescência e na infância, quando você sofre do aumento dos níveis de colesterol e triglicerídeos, já tomando medicamento desde a infância, tendo problemas cardíacos, com cansaço evidenciado sempre que vai correr, vai jogar bola, sempre que vai brincar com os amiguinhos, né, não tem a resistência, desvios de coluna, que normalmente se agravam muito, né? A criança já começa a ter essa dor na coluna desde muito cedo. Além dos riscos de diabetes, pressão alta, gordura no fígado, como eu falei para vocês, as lesões nas articulações. Muitas crianças também sofrem da síndrome, né, dos pés chatos. É exatamente isso, a criança fica sem o côncavo dos pés, ela fica com o pezinho reto. Tem problemas de estrias, então aparecem as estrias nos braços, nas pernas, na barriga, e essa criança já tem vergonha, né? Já se sente envergonhada desde muito cedo por conta dessas estrias. Os problemas respiratórios, normalmente essa criança também é asmática, normalmente essa criança não tem resistência respiratória, perde fôlego fácil. E aí entra ainda os valores psicológicos, né? Como a diminuição da autoestima. Então, tem a estima baixa. É uma criança que percebe a diferença entre outras e se questiona, né? Se desvaloriza. Então, isso também é muito grave e desde cedo nós precisamos impedir que essa criança sofra por situações como essa. Beleza, turma? Chegando aí ao fim da nossa primeira aula, a gente vai continuar esse assunto, com certeza. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido, tá? Participem aí da nossa aula, perguntem, interajam, respondam as questões que a gente deixou aqui para vocês aprenderem mais, se questionarem mais e depois a gente volta para uma nova conversa, tá bom, turminha? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!